Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 9º ano. Aula 14, tópico 2, resolução de equações do segundo grau incompletas em R, quer dizer, no conjunto dos números reais. Ensino Fundamental 9º ano. Aproveite aí e inscreva-se no meu canal ainda, quem não se inscreveu, ok? Então, vamos à aula. Tópico 2. Resolução de equações do segundo grau incompletas em R. Resolver uma equação é determinar seu conjunto solução S. Então, vamos lá. Existem 3 casos, então nós vamos falar agora do primeiro caso. Então, o primeiro caso pode acontecer isso. Quando os coeficientes b e c são nulos, ou seja, b for igual a zero e c for igual a zero. Então, eu tenho aqui, a equação do segundo grau incompleta, ax² igual a zero. Tá? Eu quero achar o conjunto solução aqui, qual é o valor da incógnita x. Então, nós vamos começar dessa forma. Eu vou abaixar o x². Esse a está multiplicando, nós passamos ele dividindo. Dividindo quem? O zero, nesse caso aqui. Tá? Então, 0 dividido por a é zero. Então, fazendo essa divisão de fração, então nós temos que x² é igual a zero. Tá? Bom, aqui agora, gente, tem duas possibilidades de fazer. Tá? Então, a x² é x vezes x, que vai dar zero. Então, x² x vezes x igual a zero. Então, quer dizer o quê? Que quando um produto dá zero é porque uma das incógnitas aqui, x é zero. Então, como elas são iguais, aqui determina que x é zero, tá? Tanto aqui como aqui, porque tem o mesmo valor, tá? Uma delas tem que ser zero, mas elas são iguais, tá? Então, aqui eu já determino que x é igual a zero. Mas também poderia fazer isso, x² igual a zero, esse quadrado eu passo para cá e faria assim, x então ficaria igual a raiz quadrada de zero, tá? E a raiz quadrada de zero também é zero, então novamente, x igual a zero, tá? Então, se o x aqui é zero, 0 vezes 0 é zero, tá? Então, o conjunto solução meu para este primeiro caso aqui vai ser sempre zero, tá? Por quê? Porque não tem nem B e nem C, eles são nulos, então o resultado sempre vai ser zero. Vamos a outros exemplos aqui, do primeiro caso. Determine o conjunto de solução das equações, sendo U igual a R. U seria o conjunto universo, seria tudo, tá? E R, a gente já viu que é os reais. Então, item A, 5x² igual a zero. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Abaixar o x² igual a zero e passar o 5 dividindo, Mas nós já vimos que 5 dividido por zero é zero, tá? Então, x é igual a zero, x² igual a zero. E aí, aqui a gente faz a raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de zero, que também vai dar zero. Então, a gente já faz automaticamente, x é igual a zero. Tá? Então, a solução para esse probleminha aqui, para esse primeiro caso aqui, para essa equação é zero, tá? E assim para todas. Olha mais uma aqui, 3x² igual a zero, tá? Aí nós temos aí então, x² igual a zero, abaixamos aqui, esse 3 passa dividindo, mas 0 dividido por 3 vai dar zero. A raiz quadrada de zero também é zero, então automaticamente x é igual a zero. Então, a solução aí é zero, tá? Então, sempre vai ser zero a solução para x nesse caso. Vamos para o segundo caso. Segundo caso, quando somente o coeficiente c é nulo, ou seja, b é diferente de zero e c é igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Ax² mais bx igual a zero. Então, isso daqui é uma equação do segundo grau incompleta, onde o meu c, meu termo independente, é zero. Ele nem está aqui. Tá? Então, para a gente resolver isso, gente, nós vamos colocar x em evidência. Então, eu tenho aqui x² mais bx. Eu colocando ele em evidência, eu vou fazer dessa forma. Primeiro, eu vou pensar aqui, a vezes x² é a mesma coisa que eu fizesse assim, a vezes x. Por quê? X vezes x é x², tá? Então, aí aqui,
se vocês observarem aqui agora o que ele está falando aqui, ó, colocar em evidência é eu ver aqui, ó, que aqui eu tenho um fator x aqui, né, que está acompanhando o A, e tem um fator x aqui, ó, tá, que está acompanhando o x. Então eu vou pegar um de cada aqui, ó, né, e colocar em evidência dessa forma assim, ó. Então eu peguei esse x aqui com esse, coloquei em evidência aqui uma única vez, multiplicando o que vai ficar aqui dentro, ó, e igualando a zero, tá? Então, ó, colocando x em evidência, faz isso, tá? E aí eu já, né, um produto só é nulo quando um dos fatores é zero. Então, ó, se o produto aqui deu zero, né, dessa multiplicação, isso é porque um dos fatores aqui é zero. Então, eu posso já determinar que meu x aqui, ó, é zero, tá? Então, eu já achei um valor para x aqui, ó, igual a zero. A equação de segundo grau, gente, sempre vai ter dois valores, tá? Para x. Então, no caso anterior, os dois valores eram zero para x, eles eram iguais. Agora, eu tenho um aqui que deu zero já, mas eu vou ter aqui agora o segundo, ó, que eu vou abaixar aqui, ó. O que sobrou aqui, ó? Aqui sobrou agora, ó, o AX somando quem? Somando o meu B. Ok? Então, eu vou ter isso agora, ó, AX mais B aqui dentro do parênteses. Então, eu vou estar multiplicando x com AX mais B. Mas eu já determinei que x é igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu vou abaixar esse AX mais B e vou igualar ele a zero também para resolver, tá? E aí, resolvendo isso daqui, o que nós vamos fazer? Ó, vamos abaixar o AX e o mais B vai passar para o lado de cá, né, mudando o sinal. Ó, 0 menos B, que vai dar menos B. Então, a gente já abaixa ele aqui, né? Então, eu tenho aqui que AX mais B é igual a zero, é a mesma coisa que AX igual a menos B. Ó. E agora, para resolver isso daqui, nós vamos pegar aqui e colocar o x em evidência novamente, sozinho. Ó. Colocando o x em evidência, esse menos b aqui, esse a vai passar dividindo aqui o meu b, porque ele está multiplicando. Então, vai ficar dessa forma aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, menos b, que é o numerador, e o nosso a aqui, ó, ele vai vir aqui dividindo, né, o b. Ó. Então, ficou x igual a menos b sobre a. Então, esse é o segundo valor aqui para x. Ó. Então, o primeiro valor para x foi zero. E o segundo valor para x, nesse caso aqui, foi menos b sobre a. E aí, o conjunto de solução disso, ó, vai ser o seguinte. Então, como eu tenho dois valores, ó, o meu primeiro valor é o zero e o meu segundo valor, ó, é o menos ba. Então, a solução aqui é zero e menos b dividido por a. Tá? Vou apagar ali em cima para ficar mais bonitinho e a gente fazer exemplos aí, tá? Vamos aí a outros exemplos. Ó. Então, ó, determine o conjunto de solução das equações, sendo U igual a R. Então, item A, eu tenho aqui 5x² mais 10x igual a zero. Colocando em evidência, então ele vai ficar dessa forma aqui, ó, x, né, multiplicando o que vai ficar aqui dentro igual a zero. Então, eu já determino que x ali é zero, né, é uma das soluções. E aí, o que sobrou aqui? 5x mais 10, né, olha lá. Né? E aí, eu vou baixar esse 5x mais 10 e igualar a zero. E aí, para resolver, né, baixo o 5x, o 10 vem negativo, né? Então, vai ficar 5x igual a menos 10. Aí, o 5, né, nós vamos passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x igual a menos 10 e o 5 passa dividindo, ó, menos 10 dividido para 5, tá? E aí, fazendo essa divisão, ó, menos 10 dividido para 5, isso é menos 2. Então, nosso valor para x, ó, o segundo valor vai ser x igual a menos 2, tá? Então, achamos dois valores para x, ó, x igual a 0, x igual a menos 2. E aí, nosso conjunto de solução aqui vai ser o quê? Ó, s igual a 0 e menos 2, ok? Vamos para um próximo item, ó, item B. Agora eu tenho aqui, ó, x² menos x igual a 0. Colocar em evidência, olha lá, novamente, coloquei o x em evidência, tá?
E aí eu já determino aqui x igual a zero. Eu já sei que x é zero aí. Mas eu vou deixar agora aqui. Agora eu vou colocar o outro aqui, ó. Para colocar o outro, ó, vamos lembrar que aqui, ó, não tinha número, mas tem que lembrar que tem o 1 aqui, tá? Então, aqui também tem o 1, né? Aqui é como se fosse um x, mas não precisa aparecer. Então, pegando aqui, ficou um x menos 1 aqui, ó. Então, ficou x menos 1, tá? Por quê? Porque esse x eu coloquei em evidência junto com um desse daqui. Aí sobrou um x menos 1 aqui, que era o coeficiente aqui. E aí nós determinando o quê? Que x é igual a zero, como já vimos, né? Um valor para x sempre vai ser zero. E o outro a gente vai abaixar aqui, ó, x menos 1 igual a zero. E aí abaixa o x e esse menos 1 passa para o outro lado, mudando a operação, né? É subtração, é conta de menos, vai virar uma conta de mais. Ó. Então, meu x é igual a mais 1. Como não tem coeficiente aqui para dividir, é 1, né? É nulo, né? Na multiplicação 1 e na divisão. Então, meu x é igual a mais 1. Então, eu tenho duas soluções aí, né? Qual é as duas soluções? Olha lá. Essa é igual a 0 e 1, né? X foi 0 e x foi 1, ok? Então, é isso, pessoal, tá? Terminada a aula de hoje, próxima aula eu vou falar do terceiro caso aí, tá bom? Aproveite aí, inscrevam-se no meu canal, tá? Assistam outros videoaulas como essa aí, tá? Dá um like, comentem, tá certo? E até a próxima aula aí.